Olá, alunos do primeiro período, tudo bem? Vamos trabalhar hoje relacionando a ciência ética, que é a nossa disciplina é a ética profissional, não é isso? Vamos relacionar então a ética com o direito, com a ciência do direito. Nessa primeira aula, a gente vai relacionar o direito, a ética com o direito, mas o direito como um todo, como uma ciência una, tá? De forma ampla. Posteriormente, nas outras aulas, a gente vai enveredar relacionando ética com direito constitucional, direito penal e assim sucessivamente, tá? Bom, trabalhando ética com o direito. Ética, sob o ponto de vista das relações morais, interpessoais, elas, e tendo a ética como ciência, é a ciência que mais se relaciona intimamente com o direito, ou seja, ética e direito estão intimamente ligadas já há muito tempo, tá? Podemos colocar aqui desde o homem considerado como homem em civilização. Vamos pensar em 5.000 anos atrás, talvez, mais ou menos, não é? Então, ética, aspectos éticos, morais para aquela civilização de determinada época está intimamente relacionada ao direito moderno, direito positivado, direito normativo que nós conhecemos hoje em dia, tá? Hoje nós temos o direito com tantas facetas, né? Com tantas áreas, e à medida que o direito se evolui, à medida que o direito evolui, ele vai adquirindo cada vez mais especificidade em relação a cada disciplina. Cada disciplina vai tendo aspectos peculiares, áreas próprias de estudo e vão se tornando ciências autônomas, né? Daí as diversas áreas que nós temos no estudo do direito. Bom, então ética e ciência estão intimamente ligadas porque a violação de deveres éticos, morais, normalmente, na maioria dos casos, traz consequências no âmbito da esfera do direito, certo? Nem sempre eu tenho uma coincidência, pelo menos no que tange as decisões do Poder Judiciário, amplamente consideradas, nem sempre eu tenho decisões que estão corretas sob o ponto de vista ético. São questionáveis por boa parte da comunidade jurídica e da comunidade leiga, né, das pessoas que militam em outras áreas que não do direito. Mas quase sempre a violação de deveres éticos morais, a violação de deveres éticos morais deve guardar relação com o direito. Violou o aspecto ético-moral, certamente tem uma consequência no âmbito da ciência do direito, tá? Sob esse ponto de vista, moral precedeu ao direito. Aspectos morais já eram verificados nos primórdios das civilizações. Nem sempre eu tinha naquela época o direito positivado, né, escrito, codificado, como a gente conhece hoje. Nós tínhamos à época o costume local, que era muito importante. O costume local ditava normas, ditava regras gerais sobre o direito, tá bom? Então, o direito moderno, como a gente conhece, veio depois, tá? Mas da mesma forma relacionando a ética e a violação de aspectos morais com consequências no âmbito do direito. Então, primeiro a moral, depois o direito. Próximo item, relação das duas ciências são regidas por normas morais e jurídicas, tendo como exemplo aí leis e costumes. Quando a gente analisa amplamente os aspectos éticos, é claro que a ética hoje também é disciplinada, mas se a gente pensa em valores éticos de forma ampla, os valores éticos estão diretamente relacionados a costumes, né? Costumes de uma determinada localidade. Eu tenho costumes diferentes no mesmo país, eu tenho costumes diferentes no mesmo estado. E costume é fonte do direito. Eventualmente, o juiz de direito vai ter que se socorrer a uma norma costumeira para decidir uma querela jurídica, tá? E quando eu penso em violação de deveres jurídicos, sob o ponto de vista do direito, eu trago aqui a figura da lei que nós conhecemos, né, criada aí pelos entes municipais, estaduais e federais, tá bom? Não podemos esquecer, sob o ponto de vista da evolução de valores morais,
que o direito ele é um fato social e está em constante transformação. Então, à medida que a sociedade evolui, o direito evolui com ela. O que antes era imoral pode ser hoje tratado como um aspecto moral. Tínhamos no Código Penal o crime de sedução, até mais ou menos a década de 90. Seduzir mulher virgem e honesta para com ela manter fins libidinosos, né? Olha que absurdo. Tipo penal que existiu no Brasil aí desde a década de 40 até mais ou menos 1990, alguma coisa nesse sentido, ou em final dos anos 2000, tem que pesquisar aí quando que ele saiu do cenário do Código Penal, mas é recente. O fato é esse. Existiu até pouco tempo o crime de sedução no Código Penal, que é um absurdo, né? Sob o ponto de vista da liberdade sexual da mulher. Não estou falando de violência, grave ameaça, não, porque aí a gente está diante do crime de estupro. Estou falando de violação ao direito da mulher como um todo, da mulher não ter liberdade sexual para decidir com quem ela vai fazer amor ou não. É isso que tratava o crime de sedução. Ele tinha como pano de fundo aqueles caras que eram considerados sedutores, e à época era obrigatório que a mulher casasse virgem. Então esses, na época, criminosos, seduziam essas ditas mulheres virgens e honestas, expressão absurda, prometendo amores, mundos e fundos, e exigindo que com elas tivesse relação sexual antes do casamento. E aí, esse cara, depois de ter relação com ela, ele, picava a mula, né? Sumia no cerrado, como diz o outro. Abandonava o relacionamento, terminava o noivado. E aí que incidiu o tipo penal. Eu não estou querendo aqui tratar as mulheres daquela época como coitadinhas, não, mas elas também têm essa liberdade hoje em dia de querer ficar com alguém que elas se sintam bem, e os homens também, e vice-versa. Isso não pode ser considerado um tipo penal, e à época era. E o sujeito ativo era o homem, né? Na maioria das vezes era o homem, que abandonava a mulher por não cumprir as suas promessas amorosas. Olha só o que foi tipo penal e que, graças a Deus, sumiu do Código Penal, tá? Vamos lá, o segundo slide. Quando eu penso na moral, eu penso na moral como algo íntimo, algo interno, que eu sofro, ou não, né? Mas é que eu tenho uma sanção virtual. Eu tenho uma sanção no meu consciente aqui, inicialmente, estou fazendo uma coisa errada, ainda que eu saiba que eu vá fazer uma coisa errada. Então é algo íntimo. Quando eu penso no direito, o direito é uma sanção direcionada à coletividade, tratando todos iguais, não é? Colocando todo mundo no mesmo cercado. E aí a coação ela é externa. Eu tenho uma sanção concreta, de efeitos concretos, tá? Que vai repercutir no mundo exterior a sua violação. E sem dúvida nenhuma, quando eu tenho violado aspectos éticos, morais, com consequências no âmbito do direito, essas consequências vão repercutir e se repercutem basicamente em 3 áreas do direito que vocês vão estudar aí ao longo do curso. Nós vamos tratar de responsabilidade criminal, responsabilidade patrimonial, responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Toda vez, na maioria das vezes, né? Quando eu violo o aspecto ético, moral, no mínimo, eu sou sancionado, eu posso sofrer uma sanção no âmbito da responsabilidade administrativa. Mas se for muito grave, no âmbito civil. Se for mais grave ainda, no âmbito criminal. Percebam o escalonamento? Ou ainda ser sancionado nas 3 responsabilidades, civil, criminal e administrativa. Tá? Então, nós vamos estudar ao longo do curso de Direito que a violação, ou você fazer o que a lei proíbe, vai trazer repercussões no âmbito civil, criminal e administrativo. Pessoa só não entendi o administrativo. Criminal já ouvi falar, civil é pagar indenização e administrativo. Bom, se você é médico e não segue o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, as regulamentações, as normativas do Conselho Federal de Medicina, você pode ser objeto, você médico, objeto de um processo administrativo disciplinar
e a sua sanção administrativa pode vir desde a advertência até a exclusão dos quadros da medicina, né? Até a perda do registro de médico. Isso é um exemplo de responsabilidade administrativa. Não repercutiu ainda no campo da responsabilidade civil e não repercutiu ainda no campo da responsabilidade criminal. Poderia repercutir nas três, tá bom? Então faça aí a violação desses aspectos. Para fechar a aula de hoje, nosso encontro inicial sobre a relação de ética do direito, eu trago aqui um exemplo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em duas situações que repercutiu muito no cenário nacional. Muitos de vocês podem lembrar de uma delas, tá? Uma delas, o plenário do Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir se uma mulher grávida poderia abortar o seu filho que detinha anencefalia. Não, ele tinha um problema de anencefalia. Já havia sido constatado por exames gestacionais que aquela criança não tinha cérebro. Pelo fato de não ter cérebro, os estudos demonstraram depois que ele teria minutos de vida, pouco tempo de vida e não seria salutar parir aquela criança, né? Seria necessário promover a técnica de aborto. No Brasil, a gente vai estudar no artigo 128 do Código Penal depois, mais para frente, que nós temos duas modalidades de aborto que o legislador autoriza. Quando precisar de salvar a vida da mãe, o médico pode abortar para salvar a vida da mãe. Então o legislador autoriza isso. E quando a mulher for vítima de estupro e ela consentir com o abortamento. Então também não teremos o crime de aborto. São essas duas hipóteses. Tá? Salvar a vida da mulher e a segunda em decorrência de crime de estupro. Certo? O Supremo Tribunal Federal, extrapolando a sua competência, ou talvez porque não teve jeito, né? O legislador não dá uma solução para isso, e o Supremo foi obrigado a regulamentar a matéria. Chegou um caso de anencefalia no Supremo, e o Supremo debateu em audiências públicas durante muito tempo, antes dos 11 ministros julgarem a matéria, e foi decidido que é autorizado no Brasil o aborto de anencéfalo. Se o feto for diagnosticado com anencefalia, a mãe, se quiser, pode promover o aborto sem responder criminalmente. Entendeu? Uma evolução aí de uma questão ético-moral, né? Porque é uma vida intrauterina e isso há de ser levado em conta com consequências no direito. Segunda hipótese do Supremo dentro do mesmo tema. Nós tivemos aí, no ano de 2012, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente conhece no direito constitucional, depois nós vamos estudar com calma, como ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não vou entrar no mérito do que seja, mas é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal para questionar algum dispositivo de lei. Então, lá o caso que foi levado ao Supremo foi o seguinte: um grupo de mulheres estava sendo processada por ter realizado o aborto no primeiro trimestre da gravidez. Essa é uma decisão de uma das turmas do Supremo. O Supremo tem 11 ministros e 2 turmas, cada turma com 5 ministros. Esse exemplo meu é um exemplo só da primeira turma. Não é obrigatório no Brasil inteiro isso, mas foi algo que chamou atenção no direito brasileiro. A primeira turma decidiu que a mulher pode abortar no primeiro trimestre da sua gestação. Qual que foi o fundamento legal? Liberdade sexual da mulher, direito de igualdade com o homem que não engravida, foi abordado pelo ministro, nosso querido advogado, que trabalha aí no Supremo Tribunal Federal, foi abordado por ele, além de outros aspectos. Vou pegar aqui o Código Penal para mostrar para vocês, no artigo 128, foi alegado por ele, ministro Barroso, fugiu o nome dele aqui, ministro Barroso,
teoria do impacto desproporcional, porque as mulheres pobres não podiam se recorrer aí a locais para proceder ao aborto, iam em clínicas clandestinas e acabavam sendo mutiladas, etc. Mas, basicamente, a primeira turma autorizou, num caso concreto, só atendeu, o direito só atendeu aquelas pessoas envolvidas naquele caso, que a mulher pode abortar no primeiro trimestre da gestação, independente da condição do feto, hein? Se for no primeiro trimestre, não é aborto, segundo o posicionamento da primeira turma. Isso vai ser rediscutido mais tarde pelo plenário do Supremo. Certamente, em algum momento, isso vai chegar lá. Tá? Uma questão semelhante que seja. Isso é um exemplo de evolução do direito no tema aborto, que é um tema muito perigoso, né? Muito rico, melhor dizendo, e que traz consequências, traz questionamentos éticos, morais, diretamente relacionados ao direito e às suas sanções, nesse caso de ordem criminal, no âmbito da responsabilidade criminal. Tá? Vamos continuar na aula que vem relacionando o direito com as demais ciências do direito, a começar pelo direito constitucional. Forte abraço para vocês.